Bom dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos e a todas. Um ótimo dia aí para todos nós. Hoje nós vamos falar principalmente do que está acontecendo aqui no sindicato, aqui na base sindical de Goiás. E na última semana o Eliseu finalizou as últimas visitas às unidades do interior. Conta aí pra gente, Eliseu, como que foram essas visitas. Qual que foi o último município que você visitou? Como que foi? Então, semana passada, no início da semana, eu mais a Soniane estivemos visitando algumas cidades aqui mais próximas de Goiânia, né? Tipo Bela Vista, Pontalina e Silvânia, Goianápolis, que é a região ali também. E depois, nos dois últimos, ela não pôde acompanhar a visita, já que estava com problemas de saúde com a mãe dela. E aí a gente esteve resolvendo umas situações, ou pelo menos acompanhando para poder buscar as soluções aí, algumas situações envolvendo a agência de Caldas, a agência de Goiandira, a agência de Urutaí, de Piracanjuba. Tem algumas que não estão com um problema tão grave do ponto de vista estrutural, mas há um problema ali de relacionamento interpessoal seríssimo, tem que se buscar soluções para isso. E tem agências que é uma vergonha para a SE, né? Assim, é inconcebível que o proprietário da edificação onde o Correio funcionava consegue na justiça uma ordem de despejo, que já é um absurdo o Correio ser despejado, e em alguns casos é por falta de pagamento do aluguel, que é outro absurdo. E aí, assim, a agência ia fechar em definitivo ali naquela cidade. A população não pode ficar desassistida. A prefeitura cedeu lá um espaço do Coreto, do centro, a praça do Central ali em Urutaí, para a menina ficar lá. E isso era para ficar 6 meses. E já está lá há 3 anos. Nossa. Então, eu acho isso uma vergonha. Quer dizer, em 3 anos você não conseguiu resolver um problema que era para ter sido resolvido em 6 meses. 36 meses depois, ninguém deu uma solução. E o coreto aberto. O coreto aberto, lá não tem... E como que acontece em caso de chuva? A salinha onde a menina fica, sim. puseram uma porta lá, mas lá não tem bebedouro, lá não tem sanitário, lá não tem climatização, não tem estrutura nenhuma para resolver aquela situação. Então, assim, um problema para a população, mas também para a trabalhadora, né? Sim, trabalhar nessas condições. Principalmente para a trabalhadora. Uma trabalhadora que está com um problema seríssimo de coluna, e é quem descarrega o caminhão, né? Lá não chega pouca coisa. Essa última semana das agências que eu fui, foi a agência que eu vi assim mais movimento. Eu fiquei lá por uns 40 minutos conversando com ela, o tempo inteiro chegando gente, procurando isso, procurando aquilo. Ela ficou 4 dias de licença justamente na segunda à quinta, de licença médica. Eu cheguei lá na sexta, e ela ficou justamente por causa do problema de coluna. Nesses 4 dias não mandaram ninguém. Tá meio que ao Deus dará mesmo. Então, essa situação, e por outro lado a gente chega em São Simão, tá o Correio pagando aluguel já há 2 anos, do prédio onde o Correio está funcionando, e de um outro prédio que é para o Correio mudar para esse outro prédio, pagando aluguel sem ocupar. Então, do ponto de vista administrativo, principalmente quando o assunto é área operacional, principalmente a área de distribuição em específico, já que o atendimento também é a área de operações, o tratamento também, mas quando o assunto é distribuição, tá bem abandonado mesmo. Então o negócio tá meio que ao Deus dará. Então, eu acho que está faltando um pouco de critério técnico, essencialmente para a escolha desses novos gestores. Hoje a gente está vendo aí gente assumindo funções sem a menor capacitação, né? Sem o menor preparo. E isso faz com que reflete que a nossa SE, segundo o que eu ouço comentar aí das áreas gestoras, é que quando o assunto é distribuição, está sempre no vermelho, é sempre a última colocada no país. Então, tem que ser repensado isso, tem que ser conversado isso, né? O superintendente que está aí atualmente está há pouco tempo, obviamente demanda um certo tempo, mas até aqui a ação, eu até já falei isso umas 2 vezes, que nos últimos 3 anos nós tivemos aqui em Goiás a troca de superintendente 4 vezes seguidas. E basicamente o que esse superintendente tem feito é mudar posições de trabalhadores, de gestão de unidades, né? Posição, fulano está de gerente aqui no CDDA, vamos mandar ele para o CDDB, vamos tirar o supervisor do CDDB, mandar para o CDDJ.
pô, aí você está só mudando posição de gestão, não há E não resolve o problema dos trabalhadores. Não resolve, só agrava, na verdade, né? Porque você tem gestores aí que foram tirados de um CDD para o outro, onde ele estava lá há 3 anos, ele podia ter feito o SD ali primeiro, e aí depois, ainda bem que a gente conseguiu lá nessas últimas assembleias aí que estava em vias de se decretar uma greve, conseguiu a suspensão temporária desse negócio desse SD. A empresa está fazendo, mas não para implantar. Segundo eles, estão fazendo para apurar quantos carteiros cada unidade necessita, mas só pode implantar depois que for negociado lá na mesa nacional que está em andamento. Inclusive, hoje o dirigente sindical Thiago Henrique foi para Brasília para participar dessa mesa, né? Sim. No dia 4, nós tivemos, dia 3, aquela assembleia que ia deflagrar a greve ou não, e aí a orientação da Fintech foi que a gente aprovasse a questão envolvendo os 30% dos motorizados e rejeitasse as demais e aprovasse um dos outros itens lá, era a retirada disso lá do TST e voltado para aqui o diálogo entre trabalhadores e empregador, né? Para que a gente não tenha aí tanta essa interferência da justiça. E aí, posterior a isso, está acontecendo as reuniões agora, essa semana mesmo tem, hoje, amanhã e quinta-feira tem reuniões lá em Brasília. Hoje, inclusive, é para ter uma reunião com o ministro do Trabalho também, para discutir a situação do Correio, a situação caótica que nós estamos vivenciando. Nós estamos aí com unidades que tinham 5 funcionários, agora tem 2. Unidade que tinha 4, tem 1. E esses problemas foram problemas recorrentes durante as visitas, porque eu lembro que você e o Divino Mendes estiveram aqui falando sobre essas situações, e uma das coisas era trabalhadores triando encomendas nas ruas. Eu lembro disso. Sim. Que teve alguns municípios que isso acontecia. Foi no início da visita aqui na região norte, né? Isso. Essa questão da manipulação, do ordenamento das encomendas, a empresa sabe que do modelo em que está, vai só piorar a saúde dos trabalhadores. Por quê? Nós estamos com um monte de unidades onde a unidade não foi preparada para essa mudança que nós estamos tendo na necessidade do cliente. Porque você chega, por exemplo, aqui em Orizona. Você chegava em Orizona há 5 anos atrás, você tinha mais ou menos 30% era encomenda, o resto era correspondência. Hoje você chega lá praticamente 70% é encomenda, o resto é correspondência normal. Só que não tem estrutura, não tem mesa, não tem espaço para esses trabalhadores triarem. São produtos grandes, né? A pessoa compra uma televisão na internet, compra coisa grande. Ele fica triando no chão o tempo inteiro aqui, agachando aqui, levantando. A nossa estrutura não é para isso, para você estar o tempo inteiro se compromete, né? A coluna, compromete a saúde do trabalhador. Articulações, joelhos, né? Então, esse tipo de situação, nós vamos ter que discutir como achar uma saída com a superintendência. Se não resolver na base do diálogo, aí a gente tem que procurar o Ministério Público do Trabalho, mas que tem que ter uma alternativa, porque a empresa tem que ter recursos para ela comprar mesa para esses trabalhadores triar essas encomendas. Dar condições de trabalho para que não agrave a saúde do trabalhador, né? Esse é outro ponto. Eliseu, e aí voltando à questão da Assembleia do dia 3 de abril, que teve essa questão, né, do pagamento do adicional de periculosidade para os carteiros em motocicletas, o que aconteceu foi que os Correios pagou, né? Sim. Esse adicional, mas foi para o TST também. Assim, as duas federações tinham recorrido lá à intermediação do TST. Agora, no dia 4, nós aprovamos a retirada disso lá do TST para voltar para a mesa. A empresa suspendeu o pagamento com a alegação de que a regulamentação vigente estava errada em relação a isso aí. E aí o Ministério do Trabalho tem 4 meses para regulamentar. Ah, sim. Isso está me cheirando muito 2008, quando a gente tinha o pagamento do adicional de distribuição num primeiro momento, quando chegou implementado ali pelo Lula, né? E aí quando chegou em abril, suspenderam. E aí, porque nós estávamos pedindo era periculosidade na época. E aí suspenderam, não, vamos pagar por mais 4, depois de 7 dias de greve, não, nós vamos pagar por mais 90 dias, até lá a gente regulamenta. Quando chegou em 1º de junho, não tinha regulamentado, nós fomos decretando uma greve, ficou 21 dias. Aí resolveu, inclusive com o pagamento de um adicional para os OTTs e para os
atendentes, né? Mas resolveu graças a muita luta, porque eu costumo dizer assim, Larissa, não existe governo bonzinho para a classe trabalhadora. Existe governo que com a gente ir à luta a gente obtém resultado, e existe governo que se você for à luta ele vai procurar te matar, se for possível, né? Às vezes é o desejo deles, né? A lei felizmente não permite, mas ele não te mata, mas ele te oprime, ele te demite, ele te persegue. O governo anterior era isso. Nós somos em 2020 para a luta contra a falta de condições de trabalho e contra o baixo salário. O que o Bolsonaro fez? Retirou 40% dos nossos benefícios, né? Então, era um governo que, se você for à luta, você vai ser perseguido, penalizado. Esse governo agora, a gente está indo à luta, está discutindo as situações, e se não houver avanço, a gente decreta greve, como fez, como inclusive de 2003 a 2016, alguns da imprensa pejorativamente diziam que nós éramos profissionais de greve. Por quê? Porque a gente não se omitia aí em à luta, né? Diferente de alguns outros aí, ramos que eu vejo quando a esquerda está no poder, aí eles viram heróis e aí tem coragem de fazer greve. Quando o Bozo estava no poder, não tiveram essa coragem, né? E é importante deixar isso claro. Mas é salutar, o trabalhador tem que ir à luta mesmo. Eu só acho que é independente do governo que esteja lá no poder. Exatamente. E é o que você está falando, né? Tem governos que não tem espaço nem para isso, né? Não tem espaço para o diálogo e também não tem espaço para a greve. Porque lá em 2020 vocês fizeram a greve e mesmo assim foi retirado muita coisa do acordo coletivo. Foram 36 dias de greve, perdemos lá, acho que ao todo 49 cláusulas do acordo coletivo. Felizmente, boa parte delas restauradas agora. E reitero, não é porque eu estou com um boné aqui do Lula que a gente vai tapar o sol com a peneira. Eu reitero, isso não é fruto de que o governo é bonzinho para a classe trabalhadora. Mas que abre o diálogo, é resultado da gente determinar ir à luta e o governo abre os canais de interlocução. Apesar de que, na minha visão, a gestão que está no Correio está destoando bastante do governo federal. Porque você tem um acordo coletivo que a gente assinou em setembro, dia 29 de setembro, tem parte desse acordo coletivo, nós não estamos usufruindo ainda. Por um detalhezinho ou outro, isso e aquilo, durante muito tempo era tal da falta da operacionalização. Não é problema nosso problema é usufruir. Né? Então, assim, cadê os valores cobrados a menos no plano de saúde que tinha sido discutido lá no momento da assinatura da ata do acordo, né? Cadê essas questões? Agora vão para a mesa, vão ser debatidas, e a gente espera que saia algum resultado, porque está complicado. E essa questão é bem complicada porque nós já estamos em abril. Sim, em junho começa uma nova campanha salarial, né? As negociações. Maio, né? Congresso da Fintech. Exatamente. Então você já começa as negociações, já começa a conversar. 18 e 19 de maio tem o encontro de mulheres, e 20, 21 e 22 o Contec, o Conrep. Mas assim, são situações onde a empresa precisa falar, eu acho, no meu entendimento, a mesma língua do governo. Exatamente. O governo, por exemplo, falou em outubro, o presidente Lula falou de parar de recorrer de ações envolvendo trabalhadores. O Correio efetivamente não está praticando isso ainda. Nós estamos aí com um processo de periculosidade dos motociclistas, IPCCS e tantas outras, onde você ainda vê ali o próprio INSS recorrendo quando envolve INSS, o Correio recorrendo quando envolve o Correio. Então os órgãos ainda não estão exatamente falando a língua do governo. Então fica aí, né, um alerta também para os trabalhadores estarem acompanhando e brigando por esse estabelecimento dos seus direitos, né, e participando também dos chamados do sindicato, principalmente no que envolve a essas situações mesmo de campanha salarial, de acordo coletivo. Larissa, para concluir aqui, nós temos aí um grupo pequeno, mas temos um grupo de motociclistas que não estão recebendo, acho que são no estado inteiro, uns 8 a 10 motociclistas. Você tem a ação individual do sindicato, tem ações plurimas, tem a ação da Fintech. E esses trabalhadores não estão recebendo por nenhuma. E eles obrigatoriamente tinham que estar recebendo pela ação da federação, já que não estão nas ações do sindicato. Alguns são trabalhadores que vieram há um ano e pouco de outros estados, então a gente não sabe como é que era a situação lá, mas nacionalmente, em todos os sindicatos de bases filiadas à Fintech, Federação Nacional, esses trabalhadores tinham que estar recebendo. E, infelizmente, não são todos. A gente já procurou a SE uma vez, não resolveu. Vamos reiterar o ofício
para que tenha solução dessa situação. Então, esse foi mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate. Peço que os trabalhadores fiquem atentos ao chamado do sindicato e participem também, né, das assembleias, das mobilizações, principalmente agora que está começando aí essas negociações para a campanha salarial já a partir de maio. E ao acessar o nosso vídeo aí, dê o joinha, dê o like aí, se possível se inscreva no canal, compartilhe e vamos trocar ideias aí entre a gente, vamos fazer sugestões também, que é isso que melhora o trabalho do sindicato. Às vezes a tua cobrança, a tua crítica, o teu elogio faz muita diferença. Obrigado.